Sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo bíblico. É possível a pessoa ser salva pelas boas obras? As boas obras faz parte da salvação? É isso que vamos saber neste vídeo aqui, porque a Bíblia literalmente tem resposta para esta questão. E se gostar, dá um clique aí em gostei para ajudar a divulgar o vídeo. A Bíblia fala de obra, fé e graça. Temos que saber interpretar quando é abordado este assunto dentro do contexto bíblico. Podemos usar como base a passagem bíblica mais conhecida que trata deste assunto aqui, Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aqui já deixa claro que a salvação é pela graça, e não vem das obras, porque senão seria por mérito. Graça é o favor imerecido. A pessoa alcançou o favor de Deus. Nós recebemos algo de Deus sem merecermos. De nós mesmos não fizemos nada para merecer a salvação. Jesus morreu em nosso lugar. Por isso é chamada salvação pela graça, pelo favor de Deus. Então a salvação é unicamente pela graça e não por mérito. Lembra do versículo 9. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Se fosse por méritos de boas ações, algumas pessoas teriam vantagens sobre outras. Também não é comprada com dinheiro, com assistência social, trabalho de caridade com os pobres. E também não é como com dízimos e ofertas, como alguns dizem, que aquele que não dá o dízimo perde a salvação. Ninguém poderá ser salvo por boas ações, como ajuda aos necessitados, por exemplo, senão a salvação seria por mérito e a expiação de Cristo seria nulo. As boas obras acompanham o salvo, mas não salva. Efésios 2, verso 10. Porque somos feitura sua, criadas em Cristo Jesus para as boas obras. Veja bem, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Veja bem, fomos chamados para as boas obras e não pelas as boas obras. As boas obras acompanham o salvo. Quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago 4:17. Não diz que se for visitar o necessitado e não der o que é necessário para que ele supra suas necessidades, ficará em vão. Foi isso que Tiago ensinou. Devemos ter em mente que não existe salvação fora do Evangelho. O preço do pecado é a morte. Mas Deus, pelo seu amor, decidiu pagar o preço por nós, enviando Jesus sem pecado para morrer em nosso lugar. Quem vive no pecado não será salvo simplesmente porque faz boas ações, conforme eu já li. A salvação não vem das obras para que ninguém se glorie. Seria por méritos. É unicamente pela graça. Lembre do que eu disse no começo do vídeo. Não fizemos nada para merecermos a salvação. Se o homem fosse capaz de fazer algo de si mesmo para ser salvo, Jesus não teria vindo aqui na terra morrer por nós. Toda pessoa que vive no pecado está espiritualmente morta
e sobre o domínio do pecado, sujeita à condenação eterna. Para ser salva, precisa se arrepender de seus pecados e confessá-los a Cristo. Ser transformado e regenerado pelo Espírito Santo. Vamos ler Efésios 2, verso 5. Estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Veja que Paulo disse, nos vivificou, estando ainda mortos em ofensa. Vivificar significa dar vida a algo que não tem. É algo sobrenatural. É uma ação do Espírito Santo. O homem em pecado está morto espiritualmente. Pense bem, imagine se uma pessoa que tem condição financeira e vive no pecado, ele fizesse trabalhos de assistência social, ajuda aos pobres, e ele fosse salvo por isso. E um pobre que cometeu os mesmos pecados que este rico cometeu. E o pobre seria condenado porque não fez trabalhos de assistência social, não fez doações, então ele seria condenado. Seria justo isso? Claro que não. Por isso que Paulo diz, não vem das obras para que ninguém se glorie. O homem que vive no pecado está morto espiritualmente e precisa ser beneficiado pela graça de Cristo para ser salvo. Todo ser humano nasce condenado devido à sua natureza carnal e pecaminosa que ele herdou de Adão. No Salmo 51, verso 5, Davi disse, em iniquidade eu fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Nasceu com a natureza do pecado e permanece nele enquanto ele viver. Paulo disse, porque eu bem sei que em mim, na minha carne, não habita bem algum. A natureza do pecado vive no ser humano enquanto ele viver. Não precisa ensinar a pecar. A nossa natureza já vem de fábrica com essa propensão natural, com a inclinação para o pecado. Todo ser humano tem uma inclinação natural para o pecado. E quando alcançar maturidade, precisa confessar seus pecados a Cristo para ser salvo. Então a salvação é só pela graça, e não por boas obras ou por méritos. Não existe salvação fora do Evangelho. Não existe outros meios. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Sem remissão dos pecados, não tem salvação. A salvação é pela graça, porque Deus não exige nada de nós para merecermos a salvação. Não precisamos fazer ato de caridade e nem penitência. Basta ter fé. Atos de caridade acompanham o salvo. Como eu citei no começo do vídeo, quem sabe fazer o bem e não faz, peca. Então, isso é algo que acompanha o salvo. Mas a pessoa que vive no pecado, as boas obras não irá salvá-lo e nem impedi-lo que seja condenado. Esta é a verdade. Então é isso aí. Então, se você gostou, dá um cliquezinho para ajudar a divulgar. Se você não é inscrito, se inscreva. E cada vez que eu postar um vídeo, você será notificado. Caso você não seja notificado, eu posto pelo menos 3 vídeos por semana. É só você entrar no canal e procurar que você vai encontrar. É isso aí. Obrigado e até o próximo.